Olá, eu sou Ana Catarina, sou geriatra, coordenadora médica do Cora Residencial. Agora em setembro é o mês que nós falamos da conscientização em doenças de Alzheimer. E hoje, para conversar conosco, nós temos o professor Dr. Ivan Okamoto, neurologista, especialista em memória, que vai nos apresentar um pouquinho do seu conhecimento sobre doença de Alzheimer. Gostaria que o senhor começasse contando para a gente um pouquinho, é claro que é muito amplo, mas falando um pouquinho do que é a doença de Alzheimer e como é que nós podemos lidar com ela, quais são os cuidados que os idosos com esse diagnóstico vão precisar. Olá, Ana, obrigado pelo convite. É uma chance ímpar estar aqui com vocês conversando sobre doença de Alzheimer. Nesse dia, o dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, então existem várias campanhas, várias motivações para conscientizar as pessoas sobre a doença de Alzheimer. Por que começou o Dia Mundial de Alzheimer? Porque justamente para afastar a ideia de que todo mundo que envelhece, todas as pessoas que vão envelhecendo, necessariamente vão perdendo a memória. Doença de Alzheimer, quadros demenciais, é uma doença. Não é normal da idade a pessoa perder memória. É normal da idade a pessoa diminuir sua velocidade de processamento cerebral. Então ela vai ficar mais lenta para guardar, mais lenta para buscar, mas a capacidade de memória em si não está afetada, né? Então, o que caracteriza? Então acho que é importante a gente diferenciar o que é demência e o que é doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um dos tipos de demência, tá? Demência, são vários tipos, então demência de Alzheimer, demência vascular, demência mista, demência por corpus de Levy, então tem mais de 70 causas de demência, onde a doença de Alzheimer é uma dessas causas. E o que caracteriza um quadro demencial? É a perda de funções que previamente a pessoa adquiriu. Então, a memória, a linguagem, a capacidade de planejar, a capacidade de cálculo, o que ela conseguiu adquirir durante toda a vida, ela, diante de um processo demencial, um quadro demencial, é caracterizado como uma doença, um quadro demencial. E a doença de Alzheimer, especificamente, é decorrente, se acredita pelos estudos, que seja causada por acúmulo de determinadas proteínas no cérebro dessa pessoa, e esse acúmulo de proteínas se dá durante décadas antes da manifestação do primeiro esquecimento, da primeira perda, desorientação, primeiro quadro. Então, cabe aos profissionais, aos médicos, aos neuropsicólogos, aos enfermeiros, aos fonoaudiólogos, aos fisioterapeutas, de conseguirem identificar as queixas, as perdas que esse indivíduo está apresentando, né? E assim, a gente está passando para o diagnóstico da doença, é feito um diagnóstico clínico desse paciente. Então, precisamos usar imagens, exames de imagem, como ressonância, tomografia, precisamos usar avaliação, testes neuropsicológicos, precisamos afastar outras causas, como alterações hormonais, alterações de deficiência de vitamina, então tudo isso, doenças infecciosas. Então, uma vez afastado tudo isso, você pode chegar num diagnóstico de doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa.